E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou me divertindo com o tema desse vídeo, com o título desse vídeo, porque imagina assim, aluno meu entrando desesperado e pensando assim, meu Deus, será que ele vai falar de mim? Será? Mas o meu pior aluno não é uma pessoa, o meu pior aluno é um tipo, assim, é uma pessoa com um determinado comportamento específico e a gente vai falar sobre esse determinado comportamento específico para que você não tenha esse comportamento, é muito importante. A Lana tá feliz ali, brincando. Esse vídeo está sendo possível graças a Andrea, que não pode fazer aula dela. Eu estou há 2 dias das minhas férias e a atividade nesse canal ela tende a aumentar drasticamente. Eu deixo de fazer muito vídeo porque eu fico muito exausto, assim, muito cansado mesmo de falar com o meu trabalho. Agora que eu vou entrar de férias e como a gente não vai viajar aqui, e vocês também não deveriam, principalmente com todas as famílias abrindo um monte de famílias abrindo sessão para se verem, porque é Natal, porque é Ano Novo, as 2 primeiras de janeiro aí acho que serão um inferno. Tomara que não, tomara que esteja enganado. Mas como eu vou ficar em casa e sem trabalhar, eu vou ter muito mais energia e aí eu pretendo colocar finalmente o conteúdo desse canal em dia, um monte de projeto que eu tenho aí engavetado que finalmente vai sair. Gente, não seja meu pior aluno. Que pessoa é que carrega um comportamento que pode fazer com que eu a veja como o aluno mais difícil de fazer aprender, o aluno que assim, eu tenho menor possibilidade de fazer com que ele aprenda o idioma. Assim, a gente tem isso, condicionamento, comportamento, essas coisas e pode parecer que Fausto é coach agora, mas não é bem assim, vejam bem. Tem alunos que chegam para mim e eu sei que o cara vai aprender. O aluno ele faz 1, 2 aulas e eu falo, cara, esse cara vai aprender, ele vai aprender rápido. E não é uma questão de inteligência, é uma questão de condicionamento, de posicionamento em relação a isso. E quem que aprende? Quem sabe que está entrando numa academia, que vai precisar de um esforço constante e que vai precisar fazer com que esse esforço constante seja trampolim para a inserção do inglês na vida dele. Esse aluno eu tenho certeza absoluta que ele vai aprender. Então, entra um aluno, e eu acho que alguns de vocês vão começar a se reconhecer aí, né, meus alunos. Me entra um aluno jovem que não sabe absolutamente nada, que sabe que não sabe, que não tem vergonha de admitir que não sabe, mas que vem com uma curiosidade feroz, fala, cara, eu quero aprender, me ensina isso. E aí quando ele começa a não conseguir falar, ele me pede paciência, me pede calma, tenta de novo. E depois ele chega na aula seguinte dizendo que ele tentou assistir um negócio, mas não entendeu muita coisa. Eu sei que esse cara vai dar 6 meses eu vou estar falando inglês com ele. E é o que de fato acontece. Então, assim, alunos que acharam que tinham uma dificuldade enorme e eles chegavam falando, não, eu tenho bloqueio, eu tenho problema, eu não levo jeito para isso. Hoje a gente bate altos papos e fica a aula inteira fazendo fofoca, conversando sobre a vida, e a aula flui e a pessoa não percebe que ela ficou falando em inglês o tempo inteiro. Então, basicamente, ela ainda tem muita coisa a ser lapidada, mas ela alcançou aquele primeiro objetivo que ela tinha, que era de conseguir se comunicar. Isso é muito gostoso, isso me motiva, me faz continuar, faz me sentir capaz de levar pessoas a esse ponto e é uma coisa extremamente recompensadora. Ok, tem alunos que chegam, que têm um determinado comportamento que eu sei que o cara não vai aprender. E aí, das duas, uma, ou eu mudo esse condicionamento dele, ou ele muda por não aguentar mais eu falando sobre isso. E aí a gente vai falar desse tipo de pessoa. Em determinado momento da minha carreira, eu definia esse aluno como insubordinado, mas não é uma questão de insubordinação, existe, né? Então eu vou falar da mesma coisa que me incomoda, que eu sei que vai impedir que a pessoa aprenda alguma coisa. Eu hoje consigo talvez falar através de um outro prisma, de um outro condicionamento. Eu coloquei aqui umas anotações e a gente precisa sim falar sobre autoimagem, a gente precisa falar sobre o aqui, e a gente precisa falar do quanto Harry Potter ele influenciou toda uma geração, e ele é consequência de uma cultura que já estava estabelecida. Dos clichês da saga do herói. O Harry Potter, se você for jovenzinho, um jovem gafanhoto ou gafanhota aí tentando entender o mundo que te cerca, o Harry Potter talvez pode ter sido a sua iniciação à literatura, e pode ser o começo das suas sagas de herói, mas ele é resultado de toda uma geração anterior, de inúmeras sagas de herói que seguem muito esse clichê do One Punch Man,
que segue muito o clichê do Harry Potter, que segue muito o clichê do cara que nasceu com aquele dom, e que ele vem para descobrir e para lapidar, e ele vem para ser o cara mais foda, e ele vem para ser o cara mais admirado. Então você tem todos os seres humanos patéticos, porque por mais que você seja um neurocirurgião foda, por mais que você seja um jogador de BDO foda, por mais que você seja um jogador de MOBA foda, por mais que você seja um jogador de futebol, você está somente no auge da sua carreira, e se você for o mais foda do mundo, você está no auge e você tende a declinar. E quando você entrar em declínio, o que vai acontecer? Outras pessoas estarão se destacando naquele momento do tempo. Então você terá o seu tempo de auge, no seu tempo de auge talvez você seja o melhor do mundo, não vai demorar muito até que apareça um outro craque mais jovem, melhor, te superando nos seus feitos, e aí você talvez permaneça não pela sua performance, mas por ter se transformado na pessoa que você se transformou. Por que eu quero dizer isso? A gente tem toda uma geração que cresceu se alimentando de saga de herói, esperando a sua vez, do mundo perceber o quanto ela é foda, o quanto ela nasceu para aquilo. Então, assim, aí começa você no intervalo dessas sagas de herói ser bombardeado com um monte de produtos que vão te destacar e vão te transformar numa pessoa superior e diferente das outras. Porque já que você não é o Harry Potter, pelo menos você toma banho e lava o seu cabelo com aquele shampoo que faz o seu cabelo virar o alecrim dourado. Então você tem um cabelo melhor do que todas as outras pessoas. Você se destaca porque você tem um perfume que te torna melhor. Você se destaca... Tá vendo que se não fossem as sagas de herói, o marketing estaria lascado em te fazer comprar coisas que não têm o menor valor intrínseco e que você compra só pelo valor simbólico? Imagina se as pessoas elas quisessem simplesmente mandar fotos, imagens. Imagina se, assim, se você tirar o valor simbólico do iPhone, o que sobra? Sobra um Xiaomi aí, talvez. E eu não quero entrar nessa discussão, porque senão ela dura para sempre e a gente perde o foco da nossa discussão. O que eu quero que você entenda é que nós, com essa cultura Harry Potter, a gente sempre tem que ser o mais foda, e se a gente não for o mais foda, então não tem nem palco pra gente. Se você não é o melhor, então você não deve nem performar. Então, assim, se você é a segunda melhor dançarina do mundo, você não deveria nem dançar, porque afinal de contas tem uma pessoa que é melhor que você. Se você é a segunda melhor guitarrista do mundo, você não deveria nem tocar esse negócio aí, cara. Porque tem gente que é melhor. Então a gente fica nessa ânsia de chegar ao nosso momento em que a gente vai descobrir alguma coisa, em que você realmente é bom naquilo. E aí, você é bom porque é você. Então o Harry Potter, ele é foda, não porque ele estuda muito. Quando você olha pra saga do Harry Potter, você acha que ele é um cara que venceu que se tornou quem ele se tornou, pelo esforço que ele fez, pelo quanto ele era estudioso, pelo quanto ele era dedicado, pelo quanto ele era resiliente do treino? Não, ele se tornou aquilo porque ele era quem ele era, e ele ainda consegue ser muito humano pelo fato dele ter o dom. E aí, quantas vezes você deixou de fazer coisas porque você não tem o dom de fazer? E constantemente você tem dificuldade de aceitar que você não leva jeito para aquilo, e quando você percebe que você não leva jeito para aquilo, você simplesmente não faz. Então por que Fausto não dança? Porque dança mal. E aí, como não quer passar vergonha, não dança. Por que não canta também? Porque a voz é ruim. Então, já que canta mal, então não canta. E é por isso que nós temos uma legião de pessoas completamente viciadas em videogame. Por quê? Porque o videogame ele te dá recompensa na medida certa. Se você coloca em esforço e não obtém resultado, o problema é do jogo, que foi mal projetado porque ele não te recompensa da maneira que deveria. A culpa não é de quem joga, a culpa é da PA, que faz um jogo em que você faz um farm negativo e aí você tem um defeito no jogo a ser consertado. Logo, o jogo, ele é um mundo, ele é um universo onde você tem controle sobre absolutamente tudo, e o seu esforço é recompensado, e você fica o tempo inteiro escutando: você é o povo, você é maravilhoso, você fez muito bem, parabéns, você ganhou. Essa mecânica de recompensa faz com que as pessoas deixem de tentar coisas de verdade na vida delas, para que elas se detenham num lugar que dá constantemente recompensas para ela, fazendo com que ela se sinta especial e fazendo com que ela se supere cada vez mais, e isso é uma armadilha. Mas o tema do vídeo de hoje ele não é nem esse. Não seja o meu pior aluno. O pior aluno é um insubordinado. Insubordinado, de onde eu tirei essa palavra? Insubordinado. No sentido de não querer trilhar o caminho que eu aponto como necessário para ser trilhado.
por exemplo, um aluno que chega achando que ele manja muito, mas eu preciso explicar verbo to be para ele, porque ele não tem isso sólido na cabeça dele, e ele diz, não, isso é inglês de noob, isso é inglês básico, isso eu não quero, eu quero aprender uma coisa mais avançada, porque isso daí eu já sei, e esse aluno não vai aprender. Se eu estou tentando explicar para o aluno, é porque ele precisa entender aquilo para que ele comece a falar da maneira correta. Um aluno insubordinado que diz para mim, não, isso eu já sei, eu quero outra coisa, ele fatalmente carregará erros de estrutura que impedirão o crescimento e o desenvolvimento dele lá na frente. Eu entendo que se eu desse aula para 50 pessoas ao mesmo tempo e esse aluno já soubesse e eu tivesse aqui ocupado de ensinar o restante da turma, aí eu não poderia criticar esse aluno por ele ficar mexendo no Facebook a aula inteira. Não me importaria. Por quê? Porque ele já sabe uma coisa que eu preciso explicar para o restante da sala. Se eu estou numa aula, um X1 aqui, e eu diagnostiquei que o aluno ele precisa de determinado conhecimento, eu formato esse conhecimento, entrego no colo dele e ele fala, não, isso eu não quero porque eu já sei, isso é muito básico, me ensina outra coisa, esse aluno eu sei que ele não vai aprender. Porque se ele falar isso com conhecimento básico, ele também fará isso com intermediário, e ele recusa, ele rejeita conteúdo, isso vai ter um efeito catastrófico para ele a longo prazo. Mas esse não é nem o pior aluno, esse perdeu o posto, né? Se você conversasse comigo até uns 5 anos atrás, eu diria que o aluno insubordinado é o aluno, é o meu pior tipo de aluno e é aquele com quem eu tenho maior dificuldade de obter resultado. E hoje em dia já não é mais. Hoje em dia, o pior aluno, o mais difícil de aprender é aquele que tem justamente esse problema de autoimagem. E ele não aceita os defeitos que ele tem, e ele, como uma raposa, eu vivo citando esse exemplo no canal, ele olha para a uva e porque ele acha que ele não alcança a uva, ele coloca na cabeça dele que a uva está azeda e que ele não quer aquilo. Então, o que é Iwake? Iwake em inglês poderia ser excuses, e em português, não sei nem porque eu coloquei em japonês aqui, ele é desculpas. Essa palavra Iwake é feita pelo kanji de palavra e pelo kanji de wakeru, que é separar. Iwake é você desviar a conversa. Desviar a conversa é a mesma coisa que desviar da responsabilidade. Isso é excuse, é um dogai, né? É quando você coloca a culpa em outra coisa. Então, pior do que o aluno insubordinado é aquele que tenta colocar a culpa da sua performance fraca em alguma outra coisa. E vocês não têm ideia do quanto é difícil trabalhar com um aluno que eu chego e peço, como que você diz isso em inglês? Aí o aluno vai lá e erra. Aí o que ele fala pra você? Ah, cara, é que ontem eu fui dormir tarde. É que ontem eu fui dormir tarde, hoje eu acordei meio cansado e eu tô preocupado com umas coisas ali da empresa que tem uma reunião amanhã. Ok, vamos pro próximo. E essa frase aqui, como que você faz? Aí ele erra e diz, puta, eu tava distraído porque eu recebi uma mensagem aqui e o que é isso? Né? Aí você passa um terceiro exercício e aí o aluno acerta, maravilha. Aí passa um quarto exercício, o aluno erra. Aí ele fala, putz, é verdade, que eu fiz uma associação errada ali, é que na hora eu pensei nisso e não, é verdade, você tá certo. Vamos parar para pensar que cada desculpa dessa... Vamos parar para pensar que você está fazendo uma aula de 60 minutos que tem 60 segundos. Você tá pagando por 3.600 segundos e você me deu 3 desculpas de 10 segundos, então você já perdeu 30 segundos dessa aula. Então, você literalmente jogou tempo no lixo. Esse tempo, esses 30 segundos da desculpa, você poderia gastar com a resolução de um outro exercício, mas muito provavelmente você não queira. E por que talvez você não queira? Porque você não tolera a ideia de que você possa errar. Que você possa errar novamente. E aí, esse mesmo aluno que tende a dar desculpas do erro dele... nossa, desculpa, é que o meu chefe me mandou uma mensagem aqui, eu me distraí, é verdade, tá errado. Então, não, é que eu associei errado por isso daqui. E aí depois quando ele comete o próximo erro, ele fala, é que eu confundi com outra palavra. O que é isso? Iwake. E para que serve o Iwake? Para absolutamente nada, só para atrasar a sua performance. Então, estamos no karatê, tem 100 pessoas ali, os faixas pretas estão dando soco perfeito, você entra faixa branca, é para você dar um soco reto aqui, só que ele sai meio para cá com o pulso meio torto. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer quando você dá um soco meio torto sem ensaio errado? O professor, o sensei lá, ele tá fazendo a contagem, o que você tem que fazer? Na próxima você tem que dar um outro soco.
um outro soco, e que o seu outro soco ele seja um movimento melhor do que o anterior. Esse é o caminho do aprendizado. Esse é o caminho do aprendizado. É Kaizen. Toda vez que você fizer, você pode fazer melhor do que você fez antes. Esse é um condicionamento necessário. Se você errou uma pronúncia, se você errou uma construção, o que você faz? Você tenta de novo e da próxima vez você faz melhor do que a vez anterior. Esse aluno aprende. Quem que não aprende? Ah, então é porque eu confundi esse movimento com aquele outro lá, sabe que tem aquele soco que é quando o cara tá mais pra cá, aí eu pensei que fosse esse, e aí foi por isso que eu soquei meio assim, mas tá certo, tinha que ser esse daqui mesmo. Soca de novo. Puta, cara, não, desculpa, foi mais pra baixo aqui, é porque eu lembrei que amanhã eu tenho uma reunião importante, e aí essa reunião não me sai da cabeça, mas é verdade, esse soco é pra cá. O que você tá fazendo? Você tá jogando no lixo, oportunidade de aprendizado, dando explicações pra uma pessoa que não vai fazer absolutamente nada com essa informação. Eu não estou dizendo aqui que eu não me importo com a vida do meu aluno e que eu não quero saber como ele se sente. O problema é que você precisa, ao dar uma desculpa, você precisa saber quem é que você está tentando enganar. Você está tentando realmente enganar o professor? Quando você me diz, me distraí porque meu chefe me mandou um WhatsApp agora e eu precisava ver isso, você realmente está tentando me enganar ou você está tentando encontrar uma desculpa para você mesmo pelo seu fracasso, porque você não consegue simplesmente lidar com ele? A frase top, a pior frase que eu escutei esse ano, a que ganhou de todos os outros, é essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Cara, eu entendi aí o que você me explicou, só que eu preciso de um tempo para assimilar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar e aí eu te procuro quando eu estiver conseguindo conversar isso daqui. Eu vou estudar, eu vou entender isso daqui e aí eu te procuro quando eu estiver conseguindo conversar. Depois eu tive uma conversa com esse aluno, eu fiz ele entender o meu ponto e aí paramos mesmo porque ele não estava em condições emocionais de continuar e eu acho que estava tendo um peso financeiro aí também nessa questão. Mas se você me diz que eu te expliquei Present Simple, Present Continuous, Past Simple e eu te dei uma certa bagagem que você precisa estudar e você faz o seguinte, você fala, cara, eu vou dar um tempo ali que eu preciso estudar ali na cozinha e a hora que eu entender e eu estiver conseguindo conversar, aí vai ser mais produtivo, eu venho e continuo fazendo a aula. Vamos tentar aplicar em outros contextos. Eu vou fazer uma aula de balé hoje e a professora diz, faz uns determinados movimentos para me mostrar como o negócio e fala para eu tentar reproduzir aquilo, uma cambalhota, uma pirueta, um movimento qualquer. E aí eu vou e passo vergonha, lógico, é o meu primeiro dia. E aí o que eu digo para a professora? Eu falo, eu entendi a sua explicação aí desse giro que você fez, eu vou treinar na minha casa e a hora que eu estiver conseguindo dançar eu volto aqui, pode ser? Porque aí é melhor, né? Quando eu estiver conseguindo dançar já, aí eu venho. Se você fosse um aprendiz de oficina, de mecânico, por exemplo, imagina que você consegue um emprego numa oficina e o cara manda você trocar uma embreagem, você se embanana todo, aí como você não está conseguindo, ele vai lá, encaixa o disco da embreagem para você e te mostra como que é. Aí você diz para ele assim, eu entendi o que você... A lição que você me deu, eu vou refletir sobre isso na minha casa e aí quando eu estiver conseguindo consertar carro, aí eu venho aqui e volto a trabalhar com você, que tal? Isso não faz o menor sentido. É a mesma coisa de você ir para um karatê, o cara te pedir um determinado chute, você dá um chute e escorrega e cai, e aí você fala, eu entendi a sua explicação, eu vou para minha casa ali, e eu vou treinar, e a hora que eu estiver conseguindo lutar, eu volto, porque aí vai ser mais interessante a aula, porque aí eu já venho aqui e a gente já luta. Perceba que você precisa de um choque de realidade e de uma noção que não importa que curso você queira fazer. Por exemplo, se eu for estudar hoje um idioma que eu nunca estudei na minha vida, pega russo, por exemplo, e você começar a me dar aula de russo, tem sons que eu não consigo reproduzir com a minha boca. E tem muito vocabulário que você vai me dar e eu simplesmente vou esquecer. Não importa que eu já aprendi outros idiomas, vai ter um processo de aprendizado. E se eu não estiver disposto a cometer erros, se eu não souber aceitar esses erros e abraçar esses erros, aí eu não consigo me desenvolver, aí eu estou perdendo tempo. Então, quando eu digo não seja o meu pior aluno, o pior aluno é aquele que não consegue aceitar o fato de que ele não sabe, ele não tolera a imagem dele falando errado, ele não tolera a imagem dele passando vergonha. E porque ele não tolera a imagem dele dizendo alguma coisa que não esteja perfeita, ele tem vergonha do professor porque ele acha que é uma humilhação performar mal na frente de um professor, quando na verdade... A única coisa que garante o emprego e o sustento de um professor é o fato do aprendizado não poder ser imediatista.
Todas essas propagandas que você vê aí no YouTube de aprender inglês em 2 semanas porque eu vou te contar o segredo dessa porra que todo mundo te esconde. Isso é um golpe, gente. Esse negócio do segredo que todo mundo te esconde porque você vai aprender muito fácil com essa técnica que eu vou te ensinar, isso é Hotmart, isso não, desculpa, não existe esse negócio. Então eu vou te ensinar o segredo de tocar piano, eu vou te ensinar o segredo de ser médico, eu vou te ensinar o segredo de ser advogado, eu vou te ensinar o segredo. Essas profissões, elas só são construídas ao longo da adição de muitas camadas de conhecimento ao longo de muito tempo para que você se prepare como profissional. Aí, assim, você vem para uma aula e aí você tem que aprender a dizer eu estou estudando isso e eu estudo isso toda semana. E aí você olha para essas duas frases e fala, tá bom, aprendi a dizer essas duas, mas todas as outras eu não sei. Então eu nunca vou aprender e eu não tolero essa minha autoimagem de alguém que não sabe. E aí você se esconde desse não saber, simplesmente dizendo que isso não é o que você quer. O pior aluno, portanto, é aquele que tem tanto medo de fracassar que ele não tenta, quando na verdade é o tentar que faz você ser bem sucedido. Então, o que você mais tem no Black Desert? Gente que compra item, por quê? Porque não enchanta. Por que ele não enchanta? Porque quando ele tenta, ele falha. Mas é a sucessão de falhas que faz com que aleatoriamente, eventualmente, você ganhe um item. E no inglês e nas outras profissões da vida real, o negócio não é RNG. Você tem que ter um pouco de sorte, sim, para ver se você vai conseguir uma determinada posição de trabalho ou não. Mas o conhecimento que te prepara como profissional, ele não é RNG, ele é trabalho feito e conteúdo absorvido. Se você tem mais dificuldade do que os outros, no caso, se você tem azar no seu RNG no BDO, se você tem mais dificuldade de aprender idiomas do que as outras pessoas, você vai ter que se esforçar mais, ou seja, você vai ter que tentar mais vezes aquele item, mas inevitavelmente chegará um momento em que você terá camadas o suficiente para poder ser aprovado numa prova da OAB, para poder tirar o seu CRM, é isso que é o nome? É uma sucessão de camadas de conhecimento que você precisa adicionar. Agora, como é que um médico que já tem 70% do conteúdo necessário para que ele se forme médico vai rejeitar a camada número 71 lá, porque ele fala, não, isso daí porque eu não consigo lidar com o não saber. Se você não consegue lidar com o não saber, você nunca vai conseguir aprender absolutamente nada na sua vida. O máximo que você vai conseguir é fingir que você sabe. E aí quando você finge que você sabe, você perde a última oportunidade, assim, a oportunidade mais preciosa que você tinha de poder aprender alguma coisa, porque a única chance que você tem de aprender alguma coisa é a partir do pressuposto que você não sabe e prestar atenção naquilo. Quando você finge que você sabe, você não presta atenção em nada, logo você não aprende nada. Então, não seja o tipo de aluno que tenta distrair o professor com conversas para que ele não te faça uma pergunta porque você não tolera a imagem de ser alguém que não consegue responder uma pergunta que o professor te faz. Muito pelo contrário, quando um professor te faz uma pergunta e fala como que você diz isso e você não sabe, é aí que você tem que ver para que você está gastando dinheiro, por que você está contratando o cara e dizer, realmente, eu não sei, como que diz isso? Eu tenho literalmente tesão por aluno que quando eu pergunto para ele como que fala isso, ele fala, não sei, como que é? E eu dou a frase para ele, ele fala, nossa, então se você quiser dizer isso aqui. Eu vou dar um exemplo, e eu vou até atrasar a aula da Kátia, me desculpa, Kátia, mas depois eu vou te mandar isso daqui também. Se eu pergunto para um aluno e falo, como que você fala eu vou ao parque amanhã? E ele fala, I will, não sei, como que é? Eu digo, I will go to the park tomorrow, I'm going to the park tomorrow. Ele fala, nossa, que legal. E se eu quiser dizer que eu vou pro supermercado, então é tudo isso daí, supermarket no final? Esse aluno aprende, dá vontade de abraçar ele, eu tenho tesão para esse tipo de aluno. Agora, qual é o pior aluno possível, imaginável? É quando você pergunta para ele, como que você fala eu vou ao parque amanhã? Ele fala, então rapaz, você não sabe, eu recebi um e-mail aqui do meu chefe, e aí ele vai lá e coloca no Google como que sai. Esse aluno, ele vai ter terrível dificuldade de aprender, porque ele não está me enganando. Ele está se enganando e ele está fazendo uma coisa pior do que se enganar. Ele está jogando no lixo a oportunidade única que ele tinha naquele momento de aprender alguma coisa. Não seja essa pessoa, não seja o meu pior aluno. Para o seu próprio bem. Espero que seja útil, gente. Para isso, grande abraço.